Boa noite. Estamos com um problema técnico aqui e eu preciso de um retorno de vocês se vocês estão me ouvindo. Então alguém me envia uma mensagem aí pelo próprio Face ou pelo WhatsApp se vocês estão me ouvindo. É o problema da tecnologia. Muito bem, já temos aí então a confirmação de que vocês estão me ouvindo, senão eu vou ficar falando aqui e ninguém vai me ouvir. Boa noite a todos, as nossas saudações aos irmãos e amigos que estão conosco aqui neste culto de domingo à noite. Temos aqui a oportunidade de estarmos juntos num momento de fé, de esperança, com a graça de Deus. Eu falo aqui da cidade de Mojimirim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para os irmãos e amigos dessa cidade, do estado de São Paulo, e onde quer que você esteja, você é bem-vindo para esse nosso momento. Queremos lembrar que estamos orando por algumas famílias que estão enfrentando a Covid, outros que estão com problemas de saúde. Menciono aqui o Fernando, nosso irmão Fernandão. Há pouco mandei uma mensagem para ele que nós oraríamos intercessoriamente por ele nessa noite. Portanto, vamos incluí-lo aqui para que Deus possa abençoar nosso querido irmão e todos os outros que estão aí enfrentando as dificuldades. Lembramos também do André, que é genro do Cleiton, né? O Cleiton também está se recuperando, louvado seja o nosso Deus, e tantas outras pessoas também. E nós vivemos em momentos difíceis, os comércios fechados, as igrejas fechadas, mas estamos aqui confiando de que Deus tem um plano para a nossa vida e hoje teremos um tema curto, mas muito importante para a nossa vida espiritual. Então incline a sua fronte e vamos orar agora a Deus, pedindo as suas bênçãos sobre essa nossa reunião virtual. Pai eterno, muito obrigado pela generosidade do teu amor para conosco. Estamos aqui reunidos virtualmente para te agradecer o dom da vida e pela oportunidade que temos de viver sob a tua presença, vivendo de acordo com o teu querer. Somos imperfeitos, mas aqui estamos clamando por aqueles que estão sofrendo, pelas equipes médicas também que estão nos hospitais, pelos familiares que também se preocupam com os seus queridos. Nós oramos e os colocamos inteiramente nas tuas mãos. Nosso irmão Fernando também, Marcos Cunha também em processo de recuperação. Nós te pedimos que a tua mão curadora esteja na vida de cada um dos teus filhos. Que a paz que vem lá do céu possa alcançar o nosso coração, certos de que temos um Deus no céu e que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nós nos entregamos completamente a esse Deus maravilhoso e o fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, agora que vocês conseguem me ver e me ouvir, nós podemos então abrir as nossas salas de vídeo, compartilhar este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem maravilhosa. 6 características de uma vida abundante. E quem não quer uma vida abundante, como a palavra de Deus diz? Mas muitos cristãos não têm vivido esta vida abundante. E agora, em meio a essa pandemia, o inimigo semeia dúvidas, principalmente a respeito do amor de Deus para conosco. Mas o plano de Deus continua sendo ainda que nós vivamos com os pés na terra e com os olhos no céu. Jesus abriu a mão de sua glória, esvaziou-se e durante alguns anos ele esteve enclausurado num corpo humano como o nosso, né? Nasceu no dia da profecia, viveu, deixou a sua mensagem de esperança e salvação e morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos. A humanidade de Jesus se demonstrou de diversas maneiras para que ele pudesse
dizer: eu sei o que é padecer, eu sei o que é sofrer. Então, ele conhece a nossa dor, ele conhece os nossos medos, os nossos problemas, e ele envia o seu precioso Espírito Santo para nos ajudar em nossa caminhada rumo ao céu. Não devemos nos acostumar com uma vida medíocre, uma vida sem alegrias, porque a nossa alegria está na certeza do amor de Deus e que em breve ele voltará para nos buscar. O texto dessa noite está em João, capítulo 10, o verso 10. E aqui na minha Bíblia, né? Se você quiser conferir aí na sua, o texto bíblico diz assim, o finalzinho do verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o plano de Deus para a nossa existência. Se você ler apenas esse texto, você já tem uma ideia de que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Mas quando você amplia a sua compreensão desse texto, você lê no verso 11, Jesus dizendo de forma clara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 14, ele repete de novo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja como Jesus repete várias vezes o seu amor como bom pastor pelas suas ovelhas. E nós somos as ovelhinhas de Cristo Jesus aqui nessa terra, de forma simbólica. E ele não apenas prometeu, mas ele veio e deu a sua vida por nós. E por isso que nós estamos aqui, cheio de fé, cheio de esperança, de que ele tem um propósito para a nossa vida. Nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus, ao falar das ovelhas, ele diz assim no verso 3, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Essa é a mensagem maravilhosa para te dar ânimo nessa semana. Eu não sei quais são os seus desafios para essa nova semana, mas o nosso Senhor Jesus, ele diz: eu te conheço, eu sei que você é uma ovelhinha do meu rebanho e eu estou disposto a cuidar de você. Não importa se você está clamando, desesperado, preocupado, o bom pastor, ele sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe por que você está amedrontado, está com medo de alguma coisa, está preocupado com alguma coisa. O bom pastor te conhece, você é uma ovelha do seu rebanho. No verso 4, ele diz, e isso é muito importante para mim e para você nessa noite: ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Que mensagem maravilhosa! Uma ovelha como eu e você reconhece a voz do bom pastor, reconhece o seu amor, reconhece que ele tem um plano para a nossa vida. E nós, seguindo o conselho da palavra de Deus, estamos dispostos a seguir o bom pastor. E ele, como a palavra de Deus nos diz, nos leva a pastos verdejantes. Ele cuida de nós. Ele sabe das nossas necessidades e está disposto a nos ajudar, a nos abençoar. As 6 características de uma vida abundante que eu quero propor nessa nossa reflexão, a primeira delas é a seguinte: a vida que Deus deseja para nós é a libertação do pecado. Vivemos num mundo pecaminoso, vivemos num conflito entre o bem e o mal, mas nós já escolhemos o nosso lado. E, portanto, ao escolhermos Jesus, ele cumpre aquilo que foi prometido a respeito dele em Mateus capítulo 1, 21. Mateus 1, 21, está começando os evangelhos e ali falando sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1, 21 diz a respeito de Maria: ela dará à luz um filho e porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Então, a primeira característica de uma vida abundante é que nós confiamos naquele que desceu do céu, veio como uma criança, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas assumiu a culpa que era nossa, morreu na cruz do Calvário para nos libertar do peso, da marca do pecado. Aqui no verso 21, diz claramente que o objetivo da vinda de Jesus a esse mundo é salvar as suas ovelhas dos seus pecados. E eu estou falando agora para pecadores. Inclusive estou falando para mim mesmo, porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da graça divina. E ainda bem que Jesus veio para isso, para nos libertar do peso do pecado. Não precisamos viver com o pecado nos nossos ombros ou o inimigo jogando em nosso rosto as nossas falhas, porque há um sangue precioso que foi dado por nós e nos liberta para que nós não vivamos pesarosos, para que nós tenhamos a certeza de que Deus nos liberta do pecado, nos liberta do peso do pecado e nos coloca novamente no caminho para o céu. Então podemos viver uma vida abundante quando nós não estamos vivendo olhando para o retrovisor. Nós olhamos para cima, nós olhamos para frente, como a Bíblia diz, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu não consigo ouvir o teu amém aí, mas eu espero que você aceite essa graça de Cristo para ter uma vida abundante. Segunda característica de uma vida abundante. Quando nós reconhecemos a graça de Cristo, aceitamos o seu perdão, nós estamos prontos para manter uma íntima comunhão com o nosso Deus. E é interessante que no Evangelho de Lucas, isso também já está prefigurado. Lucas, no capítulo 1, o verso 74, né? Lucas 1, o verso 74 e 75, diz assim: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Perceba aqui que o desafio de cada um de nós para uma vida abundante é vivermos essa comunhão todos os dias. Não é apenas um dia da semana, não é apenas no sábado, onde temos a possibilidade de deixar as atividades comuns e nos concentrarmos no nosso relacionamento com Deus. O nosso desafio é uma vida íntima com o nosso Deus todos os dias. E nós já conhecemos muito bem como que nós vivemos esta comunhão. É através do estudo da sua santa palavra, recordando as suas maravilhosas promessas, né? Promessas que nos garantem que ele tem cuidado de nós. Quando nós lemos nas Escrituras Deus dizendo assim: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, é esta convicção, é essa certeza que nos conduz diariamente, cumprindo os nossos afazeres, mas, volto a dizer, com os pés na terra e com os olhos no céu, na promessa que Deus nos deixou. Nós não fomos chamados para termos uma intimidade parcial com o nosso Deus. Podemos conversar com Ele como um amigo, abrir o nosso coração. E ali, né, a nossa mente ligada à mente de Deus, podemos dizer tudo. Inclusive podemos confessar os nossos erros mais, como a gente diz, cabeludos, as nossas falhas clamorosas, mas porque Deus já sabe. Agora, quando nós abrimos o nosso coração, Deus tem a capacidade de intervir e nos ajudar para vencermos os pecados e assim, nessa comunhão íntima com Ele, irmos de vitória em vitória rumo a Canaã celestial. Nós somos abençoados pela presença do Espírito Santo. Ele nos fala à mente, ao coração, uma voz, né? Vem à nossa mente para dizer: filho, aqui é o caminho. Não se desvie nem pela direita, nem pela esquerda, mas prossiga rumo ao alvo.
O alvo de cada um de nós é a salvação e a bênção de sermos recebidos muito em breve por Jesus na Cidade Santa. Para termos essa vida abundante, a terceira característica, para você saber se está vivenciando isso no dia a dia, é a plena satisfação. E eu separei um texto de João, capítulo 4, verso 14, que nos assegura esta possibilidade, esta verdade. Né? João, capítulo 4, o verso 14. Aqui na minha Bíblia eu leio o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Das águas poluídas desse mundo, nós já bebemos e elas não matam a nossa sede. Então, uma vida com abundância da presença de Deus é aquela vida em que nós bebemos dessa água que Jesus nos oferece. Como ofereceu a mulher samaritana, olha, essa água aqui desse poço você vai ter que voltar a buscar todos os dias, mas da água que eu lhe der, ela será suficiente para matar a tua sede e prepará-lo para uma vida eterna. E mesmo na vida eterna, continuaremos a beber de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o amor de nosso Deus, o nosso Pai. Portanto, essa plena satisfação só chega a nós quando bebemos desta água, a água que Cristo nos oferece. Né? A água do mundo é poluída, mas a água que Deus nos oferece é uma água limpa. E volto a dizer, esta água limpa nós encontramos em sua santa palavra. Ao lermos as páginas da Bíblia, nós encontramos ali a água limpa. Nós podemos, através desta leitura, dessa meditação, nós podemos aceitar a verdade que Cristo nos oferece. E Deus queira que nós possamos realmente continuar em nossa jornada rumo a Canaã celestial. Esta vida plena está ao nosso alcance, está sempre à nossa disposição. E nós podemos então aproveitar em nosso dia a dia para que esta bênção nos acompanhe. Que Deus realmente nos ajude a ter essa vida de plena satisfação na presença de nosso Senhor. Quarta característica de uma vida abundante está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18. Lá o apóstolo Paulo, ele fala um texto, uma frase curtinha, mas que tem um grande poder para todos nós. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, Deus deseja que sejamos agradecidos. E nós mesmos não gostamos de pessoas ingratas. Nós precisamos a cada dia agradecermos ao nosso Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. E como nós fazemos isso? É falando com Ele, é abrindo o nosso coração para o nosso maravilhoso Deus. A gratidão torna a nossa vida cheia de propósito. Por quê? Porque temos um Deus, podemos confiar nesse Deus e Ele sempre estará ao nosso lado. Ele nos mostra que, apesar dos problemas e das dificuldades, nós podemos continuar a nossa jornada, certos do seu amor e cuidado para conosco. Quais são os motivos hoje que você tem para agradecer a Deus? Pare, pense um pouquinho. Em primeiro lugar, temos o motivo de estarmos vivos. E outro dia mesmo eu estava pensando, né? Muitas vezes reclamamos de tantas coisas, mas como é bom nós podermos estar saudáveis e acompanhando esta meditação, essa reflexão da palavra de Deus, há pessoas que gostariam de estar conosco, mas estão retidos num leito de dor. Então, muito obrigado ao Senhor por oportunidades que nos dás de ter comunhão contigo.
e que Deus seja sempre engrandecido pelas suas bênçãos que Ele nos outorga, que Ele nos concede. Como adoradores, sempre teremos motivos para agradecer o nosso Deus. E uma vida cheia de gratidão é uma vida com significado, né? Com certeza, nós queremos essa vida, a vida que Deus nos oferece. Quinta característica de uma vida cheia da presença de Deus é a certeza de que o inimigo já foi vencido. Nessa guerra entre o bem e o mal, o inimigo já perdeu. Então, o que isso significa? Que ele vai colocar tropeços diante de nós, ele vai colocar desafios diante de nós, ele de alguma maneira vai tentar nos derrubar, mas o nosso Deus é vencedor. Ele venceu e nos dá a vitória através do seu cuidado para conosco. Eu leio o texto, né, de Romanos, no capítulo 8, o verso 35. Que texto maravilhoso é este de Romanos, que nos garante a certeza do cuidado e do amor de Deus para conosco. Aqui na minha Bíblia, eu leio a partir do verso 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja que são diversos tipos de medos que nós enfrentamos, aqui exemplificados pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, que é uma necessidade física, por falta do que vestir, ou até mesmo o risco de vida, né? Ou o risco de morte, como você queira entender. A palavra de Deus nos diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu posso confiar nesse Deus maravilhoso. Verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você que me ouve, que me assiste, talvez esteja se sentindo assim, como a palavra de Deus diz, como uma ovelha que está indo para o matadouro. Mas lembre-se, você é uma ovelha do bom pastor. E o bom pastor não vai permitir que você vá para o matadouro, porque ele tem um plano, ele tem uma vida abundante para te oferecer, ele tem propósito para a sua existência, para a sua família, e ele quer salvá-lo, e ele quer levá-lo para viver com ele no céu. Verso 37, o apóstolo diz assim, de forma confiante: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É Jesus que nos dá a certeza da vitória contra as circunstâncias as mais aflitivas que enfrentamos em nossa vida. Eu não sei qual é o seu medo. Todos nós estamos agora, de alguma maneira, enfrentando algum tipo de perplexidade, de medo mesmo. Medo de ser infectado. E se for infectado, como que vai ser? Os pais ficam preocupados. Puxa, e os meus filhos, como é que vão ficar? Irmãos, amigos, o bom pastor já está tomando conta de tudo. Ele já está no futuro. E não se esqueça, ele me ama, ele ama você, ele ama os seus filhos, ele ama os seus pais, ele ama os seus amigos. Ele está cuidando de tudo. E se você permitir, a sua vida será uma vida plena, uma vida cheia da certeza do amor de Deus para contigo. A marca daqueles que confiam em Deus é a certeza da vitória. Você é um vitorioso pela graça e pelo poder de Deus. Sexta característica, a vida abundante. Quando nós recebemos essa generosidade do amor de Deus, isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gratidão, enche a nossa mente, a nossa alma da certeza do cuidado de Deus para conosco. E nós, ao olharmos agora ao nosso redor, nós percebemos que Deus pode e quer nos usar para atender a necessidade de outras pessoas também. E o texto para meditarmos nisto está em Efésios. Efésios, capítulo 2, o verso 10. Efésios, capítulo 2, o verso 10,
fala exatamente quando nós somos motivados pelo amor de Deus em nossa vida e temos uma vida com propósito, com sentido, né, que Deus nos dá, então nós entendemos que Deus quer nos usar. 2, o verso 10 diz assim: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante nós pensarmos que quando alguém surge com uma necessidade, Deus nos preparou essa oportunidade para vivermos o amor. Então ele coloca recursos, ele coloca bênçãos em nossa vida para nós compartilharmos. Compartilharmos bênçãos físicas, emocionais, espirituais, repartir. E uma vida com significado é uma vida em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e abrimos o nosso coração para amar também o nosso irmão, para ajudar naquilo que for necessário. Essa prática do bem é algo que Deus implanta. Como você leu aqui comigo, você ouviu esse texto, né? Deus já preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. Deus olha com carinho quando nós estendemos a mão para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. É como se numa figura de linguagem, Deus dissesse assim para você: este é o meu filho. Né? Numa linguagem mais ainda coloquial, este é o meu garoto. Esta é a minha garota. Veja, e se você tem dúvidas do que eu estou dizendo, é só você lembrar da experiência no livro de Jó. Deus sabia do comportamento de boas obras do seu filho Jó. Assim ele olha para mim e para você também, e quando nós estamos amando o nosso próximo, de alguma maneira estamos espelhando o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós acreditamos naqueles que falharam, naqueles que cometeram erros, nós estamos sendo mais parecidos com o nosso querido e amado Salvador Jesus. Vamos exercitar isso no nosso dia a dia. Vamos estender a mão e isso vai nos dar uma satisfação muito especial. Às vezes o Facebook, né, nos lembra de algumas coisas que aconteceram há 5, 6, 7 anos. Quem já está há bastante tempo no Facebook? E a gente começa a lembrar quando estávamos praticando algum ato de bondade, como o nosso sorriso era cheio, largo, né? Por quê? Porque fazer o bem para os outros faz bem para nós mesmos. Permitamos que Deus nos use, e esta é a mensagem de Deus para nós também. Uma das características importantes de que estamos no caminho para o céu é quando nós ajudamos aqueles que estão ao nosso redor. Eu falei em 6 características de uma vida vitoriosa ou de uma vida com propósito, uma vida abundante, como João 10, o verso 10 fala. Mas eu quero terminar com a sétima característica, né, de todos aqueles que têm uma vida cheia de propósito. 7 é o número da perfeição. Sem Jesus, nós não somos nada, não somos ninguém. Então, para que essa vida vitoriosa ela possa ser expressa no nosso dia a dia, nós precisamos de Jesus na nossa vida e no nosso coração. Permita que ele entre de forma definitiva em sua vida e em seu coração. E ele diz a cada um de nós nessa noite mais uma vez: filho meu, dá-me o teu coração. E nós é como se pegássemos o nosso coração e entregássemos nas mãos do nosso querido e amado bom pastor. Façamos isso mais uma vez, confiando de que ele quer o nosso bem e que esta vida com propósito, ela pode ser vivenciada com Jesus em nossa vida e em nosso coração. E eu quero lembrar ainda a você 3 características marcantes para você não esquecer nem hoje e nem nunca em sua vida. 3 características que Jesus, ele mesmo, disse que ele representa para todos aqueles que confiam nele. A primeira característica, ele expressou isso de forma clara: eu sou o pão da vida.
Você está preocupado? Preocupado em faltar algum alimento? Você está preocupado em que falte alguma coisa na sua vida? Você tem irmãos na fé, você tem uma igreja. Nós queremos ajudar os nossos queridos irmãos que estão agora num momento difícil. Por isso, nós já marcamos, né, e teremos os drive-thrus solidários. O próximo será no sábado, entre as 10 e 11 horas, nas nossas igrejas. Portanto, você que precisa, não tenha nenhuma vergonha. Pode dizer, e nós vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, porque nós somos uma grande família, a família de Deus. E se Deus coloca recursos nas nossas mãos, é para ajudar aqueles que estão enfrentando dificuldades. Principalmente você, nosso irmão, que nos assiste e que nos ouve nessa noite. Jesus é o pão da vida, e se Ele colocou o pão nas nossas mãos, suficiente para nós, e ainda sobrando, é para repartir, é para abençoar outras pessoas. Segunda coisa, não esqueça, Ele é a água da vida. Já lemos esse texto, Jesus mesmo se apresentando como a água da vida, a água que satisfaz. Jesus, ele pode dar sentido à nossa vida. E vimos as 6 características que demonstram que nós estamos no caminho certo. Mas precisamos desta água viva, é Jesus na vida e no coração. E terceira, ele também diz, eu sou a luz do mundo. Na escuridão de um mundo perdido, de um mundo violento, de um mundo cheio de pecado e de suas consequências, nós podemos olhar para frente, nós podemos olhar para Jesus, a luz do mundo, e Ele vai iluminar o nosso caminho, a nossa senda, mesmo que o caminho esteja sendo apertado, mesmo que o caminho tenha espinhos, pedras, Ele ainda continua iluminando este caminho, estreito e apertado, mas é o caminho que nos conduzirá para os seus braços de amor de forma definitiva. Temos uma semana desafiadora diante de nós. Eu não sei quais são os seus desafios, mas o bom pastor já sabe. E ele já está tomando providências para cuidar de você e de todas as suas necessidades. Então somente creia e descanse nessa certeza desse amor maravilhoso. Eu quero agora, ao fim dessa mensagem, dessa reflexão, colocar a cada um de nós, as nossas famílias, nas mãos de Deus mais uma vez. E que Ele nos dê esse sentido, esta alegria de viver dirigidos, seguindo os passos do bom pastor, que nos conduzirão não apenas às bênçãos nesse mundo, mas sobretudo à salvação e à vida eterna. Incline a sua fronte. Vamos falar com o Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é cheia de motivações para o nosso viver cristão. E nessa noite vimos as características que podemos ter para ter uma vida com sentido, com propósito, uma vida de alegria, porque a nossa alegria está em Ti, porque a nossa certeza está no Teu amor e no Teu cuidado para conosco. Nós colocamos mais uma vez os Teus filhos inteiramente nas Tuas mãos. Nós temos pedidos que foram colocados aqui na página desta oportunidade que temos através do Facebook. Atende, porque Tu conheces as necessidades do Teu povo, das famílias que aqui representamos. Nós oramos pelos Teus filhos que precisam de respostas, precisam de cura, precisam de ajuda. Nós os colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Cuida de nós, nos protege e que todos juntos possamos em breve vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Nos dê uma noite tranquila, uma semana abençoada e protegida pelos Teus santos anjos. Nós nos rendemos completamente a Ti. Nós somos Teus e, portanto, mantenha-nos no Teu rebanho, o rebanho do Supremo e Bom Pastor que és Tu. Nós acreditamos em Ti e, por isso, nós oramos pelos méritos do nosso querido e amado Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Foi um momento de fé e de esperança. Eu vou colocar aqui uma música. Eu espero que você consiga
vir, porque essa é a nossa resposta, né? Essa é a nossa resposta diante da generosidade do nosso Deus maravilhoso, né? Estamos aqui e nos colocamos inteiramente nas mãos do nosso Deus. Vou mandar um abraço aí para Cícera, mandar um abraço aí para Edilene, Fernandão, Paulo, Claudete, Messias, Alessandra Martins, Sirlene, Margarete de Jesus, bem-vinda, né, ao nosso culto aqui. A irmã Maria Antônia, lá de Conchal. Quem mais? A Dorli, Danilo, Magalhães, aquele abraço. Messias, Ellen Silva, Ruth Moreira, Neide Bittencourt, Reginaldo, Jonas Araújo, Irlei. Eu gosto de ler o nome de vocês, é a forma da gente se aproximar. E fica aqui o nosso abraço carinhoso. E enquanto estamos aqui, né, retidos pela Covid, né, por essa pandemia, eu continuo orando todos os dias por vocês. Tenha essa certeza. E fica aqui o meu abraço virtual carinhoso. Quarta-feira, 19 horas, estaremos juntos. E durante essa semana nós temos aí o Envolve, 4h59 da manhã. Você será muito abençoado. Uma boa noite e uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Até a próxima!